Olá, meus caros. Hoje nós vamos conversar sobre a questão da nova tabela de incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados, do IPI, que é a tal da TIP, né? E eventuais reflexos que isso possa ter com relação às legislações de ICMS, que também estão vinculadas àquela questão das NCMs. Eu já vou explicar esse assunto melhor. Antes de eu entrar na explicação, vou pagar umas dívidas aqui, mandar uma meia dúzia de abraços, tá bom? Olha só, quero mandar um abraço para Jusileia Dias da Silva, ela não disse de onde é, mas um abração, Jusileia. Pessoal da CB Assessoria também, a turma lá da... Ah, não, desculpe, aqui é uma pessoa, é a Telan Iria. Telan, obrigado, viu, por acompanhar. E para o Rafael Uairi. Não, tá errado isso aqui, é Rafael Uaiuri. Rafael, obrigado também, viu, por assistir. Gente, obrigado por acompanhar nosso trabalho. Muito bem, o tema então hoje é a questão da nova TIP. Eu não sei se vocês acompanharam, agora em dezembro, no dia 26 de dezembro, é impressionante essas coisas. Pode reparar, viu, gente? Todo ano vocês olham aí, vão pesquisar até na internet, vocês vão encontrar. Na semana que está entre o Natal e o Ano Novo, é a semana em que o governo faz as mudanças mais importantes na legislação tributária. E para não fugir à regra, agora no final de 2011, mais precisamente no dia 26 de dezembro de 2011, o governo editou um decreto, vou falar um número aqui, é o decreto 7.660. Você procurar na internet aí você vai achar esse decreto, onde ele publicou uma nova tabela de incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados, uma nova TIP. Na prática, o que isso quer dizer? Deixa eu explicar um pouquinho antes de eu entrar no cerne da questão. Olha só, o IPI ele é um imposto que tem uma diferença importante em relação aos outros impostos, porque além dele ser um imposto arrecadatório, além do governo arrecadar dinheiro com esse imposto, ele também tem um papel regulatório. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer o seguinte, que aumentando ou diminuindo o percentual de IPI de determinados produtos, o governo incentiva ou desincentiva determinadas atividades na economia brasileira. Vocês vão se lembrar, recentemente a gente teve aí uma ameaça de crise econômica e tal, então o governo reduziu o IPI do setor automotivo, reduziu o IPI daquela chamada linha branca, reduziu o IPI do mobiliário, isso tudo para incentivar a economia. Então, como eu estou dizendo, acho que já deu para entender, ele é um imposto que também é regulatório, ele não é apenas arrecadatório. O papel do IPI não é só encher o cofre do governo, mas é também trabalhar como uma ferramenta de incentivo ou de desincentivo a determinados segmentos da economia. Para se organizar nesse formato, como é que a TIP funciona? Você que conhece, me perdoa, eu vou explicar para que eventualmente algum cliente nosso que esteja assistindo e não conheça. A TIP é uma tabela que ela está separada em grupos e que se dispõe a ter todos os produtos. Então lá na TIP você vai achar um código chamado de NCM, que é a nomenclatura comum do Mercosul, que representa este controle remoto aqui. Vai achar um outro código que representa este copo d'água aqui. E tem um tem um código para esse meu relógio, tem um código para essa gravata, tem um código para esse paletó, tem um código para tudo que você imaginar, tem lá um código que é esse tal desse código de NCM. E para cada código que está lá na TIP, tem um percentual de IPI. Primeira coisa que eu quero dizer, embora não seja o ponto central, como linha geral, a nova TIP não mudou os percentuais de IPI. O objetivo da nova TIP foi apenas reorganizar essa codificação, melhorar a organização dessa codificação. Eu até tenho outros vídeos aqui na nossa videoteca em que eu explico como é que você faz para enquadrar um produto dentro daquilo. É interessante você assistir, isso não mudou. Mas muito bem, então a nova TIP mudou esta organização. Aí você vai me dizer o seguinte, pô, Vicente, o que tem a ver a mudança da TIP com o regulamento de ICMS? Porque a TIP é a tabela de incidência do IPI e não a tabela de incidência do ICMS. Essa teoria é verdade, mas eu vou te lembrar de um detalhe importante. O Estado de São Paulo aqui, e acho que muitos estados do Brasil, eles quando fazem legislação tributária, eles também acabam vinculando alíquotas, redução de base de cálculo, obrigações acessórias, uma série de coisas eles vinculam aos produtos e aos NCMs daqueles produtos. Então, pode acontecer, eu não fui pesquisar ainda, eu não vi todos os detalhes do que mudou, mas pode acontecer de um determinado NCM que tem um benefício fiscal previsto no regulamento de ICMS aqui de São Paulo, através daquele NCM antigo, da tabela antiga, né? Ou o NCM não existe mais, ou agora aquele produto está num outro NCM, enfim, houve uma mudança ali na nova TIP que pode ter afetado a legislação do Estado de São Paulo. O governo de São Paulo ainda não fez nenhuma reedição dessa questão, mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, há uma regra geral prevista no CONFAS, o CONFAS, como eu já disse, é o Conselho Nacional das Políticas Fazendárias, e há uma regra lá que diz o seguinte, que as mudanças nos NCMs não mudam o impacto da legislação estadual. Então, como premissa básica, continuam valendo os mesmos benefícios e as mesmas
exigências da legislação de ICMS para os NCMs previstos ainda na tabela antiga. Aos poucos, o governo do Estado de São Paulo vai publicar, certamente, alterações que vão corrigindo essas distorções. Mas até que ele faça isso, pelo menos na premissa do CONFAS, continua valendo toda a legislação com a tabela antiga para os impactos do imposto estadual. Tá bem? Muito obrigado. Sevilha Contabilidade. Nós vendemos tranquilidade.